Graça e paz. Nós vamos ver hoje, no nosso pequeno estudo, na nossa meditação, o tema Obedecer é melhor. Nós vivemos em dias onde cada um acha ter o direito de fazer aquilo que bem entende. Ninguém gosta de estar submisso a uma autoridade, ninguém gosta de cumprir ordens. Mas nós vamos ver na palavra de Deus, desde o começo, folheando a Bíblia toda, que esse tema, obediência, ele está em toda a Bíblia. E Deus, ele espera que nós obedeçamos a ele. Muito mais do que sacrificar, do que fazer rituais, prestar homenagens, solenidades. Deus espera que nós obedeçamos a ele. Aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, conta-nos uma triste história de um homem que Deus escolheu, que Deus ungiu para que ele fosse o rei sobre o povo de Deus. E mesmo assim, ele falhou. E no que ele falhou? Nesse capítulo 15, mostra que Deus deu algumas instruções para ele. E ele tinha que obedecer. Mas ele não fez assim. A ordem de Deus foi muito clara e ele desobedeceu. E ele desobedeceu de forma parcial. Vamos dizer assim, que ele obedeceu de forma parcial. Ele obedeceu em algumas coisas, em outras não. Isso é desobediência. Depois, com a desobediência dele, ele foi e levantou um monumento em sua homenagem. Também ele mentiu quando o profeta de Deus foi falar com ele. Ele mentiu. É impressionante como as coisas erradas, elas necessitam umas das outras, porque não caminham sozinhas. E uma mentira puxa outra mentira, a desobediência, e assim a humanidade está caminhando em desobediência ao Deus Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Depois de mentir, ele se justificou. Ele quis trazer uma justificação para o seu erro, para a sua desobediência. E como se não bastasse, ele no final fez uma confissão, mas uma confissão superficial. Não houve um quebrantamento, um verdadeiro arrependimento. Qual foi a consequência? Toda ação, ela vai determinar um resultado, uma consequência. E como consequência, o próprio Deus, no verso 10 e no verso 11, diz uma coisa que, como seres humanos, a gente deve ficar muito, muito tristes. Deus disse: arrependo-me de haver constituído Saul rei. Que coisa terrível. Deus olhar para mim, olhar para você, e Deus falar uma coisa semelhante a esta: eu me arrependo de ter feito o Kiko, o João, a Maria, a Teresa. É certo que o arrependimento de Deus não é como o nosso arrependimento, porque nós erramos, nós falhamos. Mas aqui não foi Deus que falhou, foi o rei Saul que não obedeceu a Deus. E nesse momento, então, o profeta Samuel confronta Saul e Saul perde, então, o seu reinado. Deus havia preparado tudo, Deus não falhou em nada, mas aquele homem, levantado por Deus, escolhido por Deus, ungido por Deus, perdeu o seu reinado.
A unção já não estava mais sobre ele. Qual a conclusão? No verso de número 22 diz: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Deus espera que a gente obedeça a ele. E no verso 23 fala: Porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria. Sabe, a desobediência é algo que vem como marca da queda do homem. Está lá no nosso DNA. Até a criancinha, os pais sabem disso. Cada vez está mais difícil para educar as crianças desde a sua mais tenra idade ali, a sua pequenez. Ela já tem lá dentro dela isso que nós chamamos de desobediência. Somos marcados por esse vírus, por esse pecado. E como nós vamos conseguir uma vacina, um antídoto, algo que venha para nos limpar, nos purificar? Só o sangue de Jesus. Quando Deus enviou Jesus, o único Filho, ele enviou para que Jesus morresse no meu lugar, no seu lugar. É a única maneira para aplacar a ira de Deus, o descontentamento de Deus para com a nossa desobediência. Jesus, ele morreu lá na cruz. O sangue de Jesus tem poder. E através desse sangue, nós podemos ser purificados. Jesus viveu uma vida de total obediência. Ele obedeceu ao Pai em tudo. E ele nos ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus, não a minha vontade, não a sua vontade. Nós precisamos de um quebrantamento, de uma mudança no nosso interior. Muitas pessoas querem mudar a Bíblia. Muitas pessoas querem mudar a igreja, querem mudar Deus. Querem que Deus se amolde aos nossos tempos. Isso não funciona. Somos nós, criaturas, que devemos, através do amor, da bênção, da misericórdia, da compaixão de Deus para conosco, precisamos de uma mudança total, uma mudança radical. Quando um carro bate violentamente, o chassi do carro, ele fica deslocado, nunca mais ele consegue voltar a ser o mesmo. É a mesma coisa que a minha vida é a tua vida. Nós não conseguimos nos consertar. Somente Deus, através de Jesus. A nossa fé é olhar para Jesus e falar: eu não consigo, eu preciso de Jesus, que o Senhor me transforme. Aí então o Espírito Santo, ele vem e ele arruma o chassi torto das nossas vidas. E ele consegue dar a forma original. É somente através de Jesus. Esse rei perdeu o reinado dele, mas para mim, para você, ainda há oportunidade de arrependimento, de transformação, de obediência. Deus espera que a gente obedeça a ele em tudo. E quando nós obedecemos, nós somos abençoados, protegidos. Nós recebemos de Deus tudo aquilo que nós precisamos. Mas precisa haver arrependimento, confissão com a nossa própria boca. Aí há uma mudança radical na história das nossas vidas. Que a gente possa olhar para essa história de Saul e pedir para Deus ter misericórdia de nós, para que a gente não caia no mesmo erro. Que Deus esteja abençoando a você, abençoando a tua casa, a tua família, abençoando o teu trabalho. Nós precisamos, nesses dias em que o mundo está de ponta cabeça,
Nós precisamos mais e mais clamar a esse Deus poderoso, pedindo para que Ele venha e mude a nossa vida por dentro. Deus te abençoe. Um forte abraço. Em nome de Jesus. Amém.